Olá, estudantes do 7º ano do ensino fundamental. Estamos começando mais uma aula de história aqui no Centro de Mídias e hoje a gente vai falar sobre reinos africanos, tá? Então, eu estarei hoje com a Kátia e com a Cris, que estão me ajudando aqui na Libras, e nas aulas anteriores a gente falou sobre Europa, falamos sobre as grandes navegações, e agora a gente vai se voltar para o continente africano e entender como é que funcionava as dinâmicas comerciais, como é que eram os reinos, e a gente vai tirar também aí um pouco dos preconceitos, né, que a sociedade ocidental acabou colocando, né, nos reinos africanos, né, falando que a África era um continente onde só existiam tribos, que não era evoluída, e a gente vai ver que é o contrário, tá? Existiam grandes reinos muito ricos e prósperos, tá? A gente vai ver tudo isso na aula de hoje, mas primeiro a gente vai ver as habilidades na nossa telinha, as habilidades da aula de hoje. Vamos lá, na nossa tela, bora lá. Bem, as habilidades da aula de hoje são: habilidade 1, reconhecer a importância da tradição oral, cultural, material e escrita para a transmissão da memória e do conhecimento nas diferentes sociedades antigas, África, Ásia e Américas. E a nossa segunda habilidade, que é identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e para o desenvolvimento de saberes e técnicas, valorizando a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos dessas sociedades. Então, a gente vai ver que essas sociedades elas são muito diferentes aí do que muitas vezes a gente imagina e do que a gente já aprendeu e escutou por aí. Vamos lá para o nosso primeiro slide na nossa tela. Vamos lá. Objetivos da aula de hoje. Na aula de hoje vamos aprender a importância dos povos africanos para a história da humanidade, com destaque para o reino de Gana e o Império de Mali. Perguntinha para vocês: o que vocês conhecem sobre os reinos africanos? Conhecem muita coisa? Se não conhecem, vão conhecer agora. Então, bons estudos. Vamos começar aí então a nossa aula de hoje, tá? Vamos falar sobre o comércio. Vamos lá. Lendo esse texto aqui na íntegra. Os povos africanos realizavam comércio de suas mercadorias entre a Europa e a Ásia, muito antes dos europeus realizarem a colonização do continente americano. As caravanas de comerciantes cruzavam o continente africano pelo deserto do Saara, a fim de levar os produtos como sal, noz de cola e metais preciosos de um lugar para outro. Assim surgiram cidades e aldeias, e este caminho ficou conhecido como a Rota do Sal. Com o crescimento das rotas pelo Saara, a riqueza e poder de alguns reinos foram se intensificando por possuírem o controle e acesso aos bens desejados pelos comerciantes. Entre os séculos 6 e 15, surgiram e se consolidaram os reinos do Mali, Gana, Songhai, na África Ocidental. Também, nesse período, o comércio de mercadorias e a troca de culturas teve um grande destaque com a entrada do islamismo no continente africano. Então, olha só que interessante. A gente tem essas rotas que passam pelo deserto do Saara e se terminam aí, no caso, no continente asiático e depois no continente europeu. Então, os produtos comercializados no continente africano, eles passavam pelo deserto do Saara e iam até a Europa e a Ásia. E que produtos são esses, né? A gente viu nas aulas anteriores que os maiores produtos comercializados aí nessa época eram os temperos, né? A gente viu que nas grandes navegações, né, os europeus, né, com os navios, eles iam atrás de especiarias, temperos, tá? Mas também era comercializado muito ouro no continente africano e esse ouro ia para a Europa e para a Ásia por meio das caravanas que andavam pelo deserto, tá? Então, a gente consegue perceber essa dinâmica, né, que acontecia muito antes, mas muito antes mesmo das grandes navegações. Então já existiam essas rotas comerciais entre
os reinos africanos e o continente europeu e asiático, beleza? Vamos dar uma olhadinha na nossa tela mais uma vez, vamos lá. O Reino de Gana. E lembrando que quando a gente fala de rota de sal, pessoal, a gente está falando das riquezas, né? Que o sal, no caso, ele tinha um valor que equivalia ao peso de ouro, tá? Então ele era extremamente valioso, por isso que a gente chama de rota de sal, tá? E a gente fala também que o nosso pagamento é chamado de salário, tá? Também que vem de sal, porque o sal era extremamente valioso. Mas vamos agora para o Reino de Gana. O que o Reino de Gana tinha de especial? O Reino de Gana foi importante, né? Foi extremamente importante para a comercialização de produtos e matéria-prima para a Ásia e Europa durante muitos séculos. O reino se situava na África Ocidental e se originou por volta do ano 300 e teve o seu apogeu, né? Teve o seu ápice, o seu momento máximo nos anos 700 e o seu declínio, né? A sua queda se deu no ano de 1240 e depois de Cristo. O nome Gana, que significa guerreiro, então Gana significa guerreiro, serve para designar não apenas o reino, mas também o principal líder do reino. Seu território compreende nos dias atuais os países de Mali e Mauritânia. E a seguir veremos algumas informações importantes sobre esse reino africano. Então ali do lado nós temos um mapinha onde a área verde é onde situava-se aí o Império de Gana, que fica entre as partes férteis do continente africano e o deserto do Saara, tá? E Gana significa guerreiro. Vamos para o nosso próximo slide lá na telinha, vamos lá. O Reino de Gana. Ele tinha um sistema, né, que era um sistema de monarquia, então eles tinham reis. Ele era rico em ouro. Eles tinham um grande domínio da metalurgia. O que domínio é esse, professor? Eles tinham um domínio dos metais. Então, eles conseguiam extrair metais, né, do solo para comercializar esses metais no continente africano, e no continente africano também, né, no continente asiático e no continente europeu, tá? Principalmente aí o ouro, tá? Bem, mais um detalhe, eles ocupavam as regiões férteis da África Ocidental, tá? Então nós temos regiões férteis e temos o deserto, eles ocupavam as áreas férteis. Próximo tópico aí, eles tinham o domínio das rotas comerciais pelo deserto do Saara. Então vocês estão vendo ali na imagem, né, vários camelos, né? E um homem aí guiando esses camelos. Era mais ou menos assim que funcionava, tá, pessoal? Eles transportavam as mercadorias pelo deserto através dos camelos, tá? Então eles já tinham rotas específicas e também tinham seus pontos de parada em alguns pontos do deserto onde existem os famosos oásis, tá? Que são algumas regiões férteis onde existe água, tá? Então, eles fazem essas paradas e depois continuam a sua jornada para vender aí as suas mercadorias, beleza? Eu acho que isso aí vocês já devem ter visto em algum filme, algum desenho, né? Os famosos oásis dos desertos, tá? Vamos lá para o nosso próximo tópico na tela mais uma vez, vamos lá. Bem, eles comercializavam produtos, né? Principalmente o ouro, né, com regiões da Ásia e Europa muito antes das grandes navegações. Vamos para o nosso próximo tópico. Eles não tinham uma política expansionista. O que é isso? É você ficar invadindo outros povos, né, guerreando em busca de mais território. A ideia deles era um pouco diferente, tá? Isso não quer dizer que eles não sabiam se defender, tá? E nem conseguir ganhar dinheiro aí de outros povos, tá? Eles simplesmente não tinham uma política expansionista. Por quê? Qual que era a tática deles? Vamos ver agora na nossa tela. Vamos lá. Eles cobravam impostos de povos vizinhos em troca de proteção. Então, olha só que interessante. Eles tinham, né, o seu aparato de segurança, né? Eles tinham uma grande proteção interna e eles protegiam povos ao redor do seu império,
e cobravam impostos desses povos. Então, eles garantiam a proteção desses povos e ganhavam uma grana ali, né, através dos impostos, para conseguir aí se manter mais ricos e poderosos. E além de tudo, a gente acaba criando uma política de alianças, né, de proteção do reino, beleza? Vamos avançar mais uma vez no próximo tópico, vamos lá. Eles ocupavam as regiões férteis da África Ocidental e o reino de Gana foi dominado por reinos islâmicos a partir aí do século XIII. Então os reinos islâmicos acabaram dominando o reino de Gana. Aqui nós temos na nossa telinha um mapa do continente africano, tá? Com a divisão territorial dos dias atuais. E a gente vai ver a localização de Gana, que fica aí entre a Mauritânia e Mali, tá? Onde é que fica, pessoal? É aqui nessa área verde que está piscando aqui na tela de vocês, tá? É onde se localizava o reino de Gana. E olha só que interessante, o nosso próximo mapa que eu vou mostrar agorinha mostra o continente africano, né? E vocês conseguem perceber também que nas áreas onde nós temos a cor predominante verde, né, o verde escuro, é a região fértil do continente africano. E vocês percebem que a gente tem uma região amarela ali na parte de cima, que corresponde aí à área onde fica o deserto do Saara. Então, esse reino de Gana, ele ficava entre a região verde mais escura e a parte amarela, né, que é a parte do deserto. Então, eles produziam as suas mercadorias, né, e atravessavam o deserto para mandar elas para o continente asiático e também para os europeus, tá? Então, nós temos aqui, onde eu estou, né, mostrando a setinha, que fica o deserto do Saara, tá? Que é uma região que não é fértil, né? Então, ela servia só de rota comercial. Vamos agora falar sobre o Império do Mali, tá? Então, sobre o Império do Mali, a gente já falou sobre o Reino de Gana, vamos para o Mali. Bem, vamos lá. O Império do Mali, né, ele também era conhecido aí como Niene ou Niane, ou também Manden Kurufubá, ou historicamente Mandem, tá? Foi um império pré-colonial africano da época da Idade Média e existente entre os anos de 1235 e 1670, tá? Então, ele dura aí no período medieval. E também no comecinho aí do período moderno, né? Na região do Menden, onde hoje fica, né, o país Mali, a Serra Leoa, Senegal, Gâmbia, Guiné e sul do Saara Ocidental. Então, é uma região que se dividiu em vários países, tá? Ele era um reino, né, um império específico, né? E depois ele acabou se dividindo em vários países. Vamos para o nosso próximo parágrafo aqui na nossa telinha. Este império foi um dos mais poderosos da história da humanidade, sendo uma das maiores potências da Idade Média, além de um dos mais ricos em ouro e pedras preciosas. O império é considerado o mais rico de toda a história africana. Então ali, do lado, né, ali na nossa telinha, nós temos um pedacinho ali do continente africano, né, e o que vocês estão vendo em verde é a área que corresponde ao Império do Mali, tá? Então, nós temos ali essa área verde que representa aí este império, tá? Que ficava ali, se vocês perceberem, entre o rio Níger, né? Então nós temos esse império que tem um rio ali passando por ele, tá? Vamos avançar aqui para os tópicos relacionados ao Império do Mali, tá? Vamos lá, primeiro deles, era uma região do Império de Gana, tá? Então eles dominaram o Império de Gana, que a gente falou anteriormente. Ele era composto aí de 12 regiões menores interligadas umas nas outras, tá? Próximo tópico. Travou guerras durante décadas com povos vizinhos. Então, enquanto Gana, né, não tinha essa política expansionista, o Império de Mali tinha, tá? Ele queria se expandir através das guerras.
conquistou a independência, né? A sua independência no século XIII. Dominou o antigo Império de Gana e se converteu ao islamismo, que era a religião que estava crescendo e ficando predominante lá no continente africano, tá? Então eles dominaram o Império de Gana e se converteram ao islamismo. Próximo tópico. O responsável pela conquista do Império de Gana foi Maghan Sundiata, ou também Sundiata Keita, tá? Ele era chamado de Sundiata Keita. Ele dominou aí o Império de Gana. E o Sundiata Keita, ele recebeu aí o título de Mansa. Mansa no Império Mali, né, no caso, significa imperador, tá? E eu comentei com vocês anteriormente, né, as diferenças entre reis e imperadores, né? O imperador, ele domina um grande território. Então, quando o território é muito vasto, a gente pode dizer que esse rei é um imperador, tá? Então, o Sundiata Keita, ele teve aí o seu título de Mansa, que é imperador. Ele passou a dominar as antigas rotas comerciais e minas de ouro de Gana. Eu falei que o Império de Gana tinha muitas minas, né, de ouro, e eles tinham o domínio da metalurgia. Então, no caso, o Império do Mali começou a dominar esse território, o território de Gana, e se apossou aí das riquezas em ouro que eles tinham, principalmente aí das minas, tá? As minas de ouro. Vamos lá para o nosso próximo tópico na nossa tela, vamos lá. Eles comercializavam produtos, principalmente ouro e sal, lembrando aí que o sal era extremamente valioso nesse período, né? Diferente de hoje, que é mais baratinho, né? E comercializavam esses produtos para a Ásia e Europa, tá? E sob o governo de Mansa Musa, né, o 10º imperador do Império do Mali, né, nós tivemos um grande crescimento, tá? O Mansa Musa, tá? Musa com S, né? Ou C cedilha também, a gente vê as duas formas aí aparecendo, tá? Na história. Então, o Mansa Musa, ele trouxe um grande crescimento para o Império do Mali. Vamos avançar. Sob o governo de Mansa Musa, a cidade de Tombouctou, tá? Ou Timbuktu, né? Ela se tornou extremamente rica e influente. Essa cidade, ela é influente tanto na questão, acho que principalmente na questão intelectual, tá? Porque lá nós tínhamos uma grande universidade que eu vou mostrar para vocês uma imagem dela daqui a pouquinho, tá? Então, vamos avançar mais uma vez, tá? Vamos lá. Bem, a cidade de Tombouctou contava com uma das universidades mais influentes da região. Então, se tornou uma cidade produtora de muita cultura, tá? Porque eles tinham universidade. E o reino entrou em decadência no final do século XIV, quando foi dominado pelo Império de Songhai. Olha só que imagem interessante que está agora na telinha de vocês. Aqui nós temos uma imagem que está representando o Mansa Musa, tá? Que eu falei agora que era aí o imperador, né, do reino de Mali, tá? Então a imagem que tem no Atlas, né, antigo, que representa ele. Se vocês perceberem, né, ele está segurando, né, uma pepita de ouro, né, uma pedra preciosa, tá? E se vocês observarem aqui, né, então na imagem de Mansa Musa, né, nós temos ele segurando a pepita de ouro, e esse é um Atlas, né, onde ele aparece, um Atlas do ano de 1375. E vocês vão perceber que tem várias coisinhas escritas ali no mapa, né? Então, nós temos a tradução, né, desse texto que está escrito lá. Então, o que que o mapa diz? Olha só, o texto do mapa diz: este senhor negro é chamado de Musa Mali, senhor dos negros da Guiné. Tão abundante é o ouro que foi achado no seu país, que ele é o mais rico e nobre rei em toda a terra. Então, olha só que interessante, hein? Tão abundante é o ouro que foi achado no seu país, que ele é o mais rico e nobre rei em toda a terra. Ele era considerado aí o homem mais rico do planeta Terra, tá? O homem mais poderoso aí em termos financeiros. E isso a gente está falando de
um reino africano, tá, pessoal? Porque ele era abundante em ouro. E tem uma curiosidade bem interessante, que esse reino era tão poderoso, mas tão poderoso, que uma vez o Mansa Musa, né, esse imperador, ele fez uma visita no Cairo, né, lá no Egito. E na visita dele, ele entregou, né, presentes, né, para várias pessoas, né, entregou ouro, mas foi tanto ouro que ele entregou que ele causou aí um declínio na questão financeira do Cairo, tá? Beleza? Beleza. E basicamente é isso, pessoal, na aula de hoje, tá? A gente vai avançar um pouquinho mais na próxima aula. Só vou mostrar uma imagem na nossa telinha da Universidade, né, do Reino de Mali. E eu vou colocar aqui duas perguntinhas na tela, né, para nossa reflexão, que é: qual o papel das rotas comerciais no deserto do Saara, né? E qual a importância do estudo das sociedades africanas para a história da humanidade? Interessante, né? A gente vai fazer interação agora com os nossos estudantes. Não deixe de avaliar o nosso conteúdo. Se possível, comente o que você está achando. E nos vemos na próxima aula, pessoal. Um abração. Tchau, tchau.